Nesta aula iremos mostrar como montar um circuito de filtro ativo. Primeiramente, filtros são circuitos que selecionam uma certa faixa de frequência para ou ser rejeitada ou serem passadas. São importantes para que circuitos que fazem uso delicado da frequência como medições ou de áudio. Nesse vídeo em específico, iremos mostrar como montar um circuito de filtro ativo, um passa-faixa e um ajeita-faixa. Um passa-faixa, que é esse circuito que está na tela, é um circuito que determina a faixa específica de frequência para passar. No primeiro estágio, nós usamos um passa-alta numa frequência de corte de 80 Hz, que essa é a situação do capacitor na frente e o caminho até o terra é o resistor, e associamos em cascata um filtro passa-baixa de 120 Hz. Pode-se dizer então que isso é um filtro passa de uma frequência de 100 Hz. Ele poderia ser somente essas redes de atraso aqui, contudo nós usamos filtros ativos, que é melhor para a estabilidade do circuito. O elemento ativo desse circuito é o operacional, o 741, na função de um amplificador inversor. Você pode ver aqui, ele tem uma estrutura de amplificação de 1, que é dos resistores de alimentação ser iguais. E importa salientar que ele tem uma alimentação dupla, porque se fosse uma alimentação única, ele ia cortar a parte negativa da senoide. No segundo estágio, o mesmo elemento ativo. O funcionamento desse circuito na teoria pode ser visto através desse gráfico que está na tela. Como vocês podem ver, o filtro passa-alta, ele faz a sua função de rejeitar as faixas abaixo de 80 Hz, e o filtro passa-baixa faz a função de rejeitar os filtros acima de 120, deixando a faixa de 80 a 100 Hz com a frequência central de 100 Hz. Feito o esquema, deve-se fazer a placa de circuito impresso, que é como os componentes ficarão organizados na placa de cobre, que é a parte mais importante, até mesmo do que o esquema. Os componentes devem ficar bem organizadinhos e juntos, para que se use a quantidade menor possível de placa, que é um custo, e também porque para referência futura eles possam ser identificados com poucos problemas na placa, para que não seja necessário o uso constante do esquema. Este aqui é o circuito rejeita-faixa. Ele poderia ser feito de forma análoga ao passa-faixa, associando em paralelo um circuito passa-alto com um circuito passa-baixa. Contudo, para fins práticos, podemos usar diferentes topologias para fazer esse mesmo funcionamento. Essa topologia desse circuito é a topologia de realimentação múltipla, que tem a alimentação negativa, tá, do pino 2 até o pino 6, e a alimentação positiva, que é da resistência R3 até ao estágio de entrada.
Para calcular o funcionamento desse circuito, existem fórmulas pré-concebidas que nesse caso usou a frequência central de rejeição de 200 Hz com um bandwidth de 100 Hz, ou seja, que vai de a frequência de corte inferior é de 100 Hz e a frequência de corte superior vai até em 300 Hz. Essa daqui é a fórmula para calcular a frequência de corte tanto para o passa baixa quanto para o passa alta, que é para o circuito anterior. Este aqui é o PCB do rejeita faixa. Com o maior desafio do fazer o PCB também é fazer com que as conexões sejam todas feitas sem o uso de um jumper, pois às vezes no esquema, como nesse aqui, as conexões passam um por cima da outra sem necessariamente serem tocadas. Por isso, deve-se usar todos os fios, até mesmo passar por baixo dos componentes, já que os componentes são soldados do lado oposto a que a trilha fica. Deve-se ter bastante cuidado com o encapsulamento dos componentes, porque eles diferem dependendo do fabricante e do tipo, o que pode mudar drasticamente a distância entre seus terminais e também sua dimensão física, o que pode comprometer a organização do circuito com que foi projetado. Esse aqui é o circuito passa-faixa. Como você pode ver, é um circuito bem pequeno, pela posição dos seus componentes, que não está exatamente como no esquema, mas que de forma que os componentes fiquem bem juntos um do outro. É bom ao fazer o projeto que as entradas elas sejam identificadas. Como pode ver aqui, usamos os fios de diferentes números. A entrada é a vermelha, a saída é o fio marrom, a alimentação positiva é o fio verde, a alimentação negativa é o fio amarelo. E o terra, apesar de o terra ser o mesmo, nós temos que usar 3 fios. Um para ir para a alimentação, um para ir para a saída e um para ir para a entrada. Esse daqui é o circuito rejeita faixa. Novamente, como disse, é um circuito bem pequeno, por causa da disposição dos componentes. Novamente a entrada, a saída, a alimentação positiva, a alimentação negativa e os 3 terras para os três dispositivos que irão processar com esse circuito. Uma coisa a salientar é que quando se trata de CI, que esse aqui é o operacional, é bom usar esse adaptadorzinho para você não soldar direto no circuito, que às vezes pode querer substituir e assim fica mais fácil. Importante também a solda, que deve ser bem limpa e às vezes quando o circuito é muito pequeno tem que ser bem limpo mesmo para não dar curto entre as trilhas. Que é assim que um projeto bem simples que pode ser usado de várias formas em circuitos maiores como o eletromiógrafo ou um mixador, enfim, coisas que necessitam de um cuidado com a frequência.